Pouquíssimas pessoas sabem disso. Mas em uma palestra de 1965, Neville Goddard revelou uma das experiências espirituais mais chocantes já relatadas. Ele contou a história de um homem que, em um estado profundo de consciência, descobriu algo impossível de explicar com palavras. Ele viu que era o próprio ventre do universo. Não como metáfora. Não como filosofia. Mas como uma experiência real de criação cósmica. Nesse estado, ele viu vórtices de imaginação dando origem à realidade. Percebeu que cada ato imaginativo gera um movimento criativo. E compreendeu o verdadeiro significado das palavras das Escrituras. Teu Criador é teu marido. O que isso significa? Segundo Neville, essa frase revela um dos maiores segredos da Bíblia. Deus está sonhando você. Dentro de si mesmo. E quando esse sonho terminar, você descobrirá algo absolutamente surpreendente. Hoje vamos explorar o verdadeiro significado do ventre do universo e o que essa revelação diz sobre imaginação, criação e o despertar espiritual do homem. O tema desta noite é o ventre do universo. Você e eu somos chamados a vivenciar as Escrituras. Cada palavra das Escrituras é verdadeira, cada palavra. Eu sei que os grandes estudiosos do mundo as consideram um mito e dizem que toda a história é simplesmente um mito. Eu lhes digo que é verdade, cada palavra é verdadeira. Esta noite, vamos analisar duas palavras das Escrituras. Uma palavra das Escrituras não é necessariamente uma palavra, é um pensamento que pode levar 50 palavras para ser expresso. Você pode dizer: Jesus chorou. Bem, são duas palavras. Mas isso é considerado uma palavra. Considere qualquer passagem, quando você chega ao final do pensamento e ele fica claro, isso é considerado uma palavra nas Escrituras. Portanto, somos instruídos a não alterar as palavras, a deixá-las como estão, e quando estivermos maduros, experimentaremos a palavra e seremos testemunhas da verdade da palavra de Deus. Então, vamos analisar duas palavras. Voltemos ao segundo capítulo do livro de Gênesis. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Versículo 21. Então, nos é dito que, enquanto ele estava nesse sono profundo, algo lhe foi tirado e, desse algo, foi formada uma mulher. É isso que nos é dito: uma mulher saiu do homem, chamada mulher porque saiu do homem. E então, disseram ao homem para deixar pai e mãe e unir-se à mulher, tornando-se uma só pessoa. Ora, eis uma palavra, um pensamento claro. Bem, todo estudioso do mundo acredita que se trata apenas de uma pequena história simples, um mito, contado e registrado nas Escrituras para, de alguma forma, auxiliar a mente concentrá-la, por assim dizer. Suponha que eu lhe dissesse que isso é literalmente verdade, e esta noite espero explicar o que quero dizer com literalmente verdade. Não faz sentido algum, não é? Agora, vamos pegar outra palavra. Essa veio do capítulo 2 do livro de Gênesis. Vamos pegar uma do capítulo 54 do livro de Isaías e juntá-las. O teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, ele é chamado o Deus de toda a terra. Por um breve momento, apenas um breve momento, eu te abandonei, mas com grande compaixão te reunirei. Com grande ira, por um momento, escondi de ti o meu rosto, mas com amor eterno terei compaixão de ti, diz o Senhor, teu Redentor. Versículos 5, 8. Agora nos é dito. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Salmo 40, 7. Bem, o leitor, qualquer pessoa que leia o livro, ao lê-lo, está escrito a meu respeito. Portanto, todos os presentes aqui, no rolo do livro, tudo se resume a vocês. Assim, independentemente do seu sexo atual, o seu Criador é o seu marido. Portanto, independentemente do sexo aqui, todos são a esposa, a noiva de Deus. Isso pode ser verdade? Todos são verdadeiramente a mulher chamada Eva nas Escrituras. Alguém aqui pode testemunhar a verdade disso? Eu posso testemunhar, mas prefiro chamar outra testemunha.
E a outra testemunha que eu chamo está aqui esta noite. Eu pedi a vocês, quando abri o evento no outono passado, que compartilhassem suas experiências comigo. Nada me emociona mais do que quando vocês têm um objetivo, aplicam essa técnica e alcançam seus objetivos neste mundo. Seja um aumento nos negócios, um aumento nas finanças, a resolução de algum problema em casa, algum problema familiar, todas essas coisas me emocionam. Mas nada me emociona tanto quanto testemunhar a palavra de Deus. Então, quando alguém vem aqui e tem uma experiência dessa natureza, e é generoso o suficiente para compartilhá-la comigo para que eu, por minha vez, possa compartilhá-la com vocês, nada me emociona mais do que isso. Agora, deixe-me contar uma história que me foi relatada em uma carta na noite da última terça-feira. Quando cheguei em casa, eu a tinha comigo e, antes de me deitar, ali. Não consigo descrever a minha emoção. Sei que ele, aquele que teve a experiência, está agora em choque espiritual, assim como eu estive em choque espiritual e permaneço assim desde 1959. Pois quando essas coisas acontecem com você, você não é a mesma pessoa. Você não é o ser que seus amigos pensam que você é, algo completamente diferente aconteceu. Você anda como se fosse a mesma pessoa, mas não é a mesma pessoa. Você não pode ser a mesma pessoa. Então, sei que ele está agora, de fato, em choque espiritual. Deixe-me contar a história. Lembre-se das duas passagens, uma de Gênesis e outra de Isaías. Aqui, de um homem. E você pode pensar que um homem é essa pequena coisa diante de você. Este não é o homem mencionado em Gênesis. Aquele homem mencionado em Gênesis é Deus. Não há nada além de Deus. O verdadeiro homem é Deus e Deus é homem. Refiro-me a uma pessoa que se impõe a um sono profundo, e enquanto esse sono persiste, surge uma emanação de Deus, e sua emanação é também sua esposa até que o sono da morte termine. E ele não pode abandoná-la. Ela surge com um propósito criativo, e ele se apega a ela, e quando a morte chega ao fim e ele desperta de seu longo sono autoimposto, eles não são dois, são um. Ele se apega a ela e eles se tornam um só ser, o mesmo Deus, apenas infinitamente maior pela experiência que o sono autoimposto o ajudou a realizar. Foi isso que ele escreveu. Ele disse: Eu estava deitado na minha cama em um estado de semitranse, e então me permiti mergulhar em um estado mais profundo do meu próprio ser. De repente, como um relâmpago, fiz uma jornada que pareceu durar milhões de quilômetros, e descobri que eu, meu próprio ser, eu sou o útero do universo. Ele descobriu a si mesmo como o útero do universo. O útero de um universo que abrange o universo, que o envolve. Que eu era isso, o útero. Ele disse, usei a palavra neste sentido, eu continha um elemento feminino do qual eu nunca havia tido consciência antes, em nenhum outro sentido da palavra. Descobri que o ato sexual na Terra é mais denso e grosseiro em comparação com este ato criativo nessas intensidades mais elevadas. Eu era, na verdade, a própria função criativa. Não consigo descrever, disse ele, o termo mais próximo que eu poderia usar seria autocontemplação. Mas, disse ele, isso é completamente inadequado, porque não leva em consideração essas intensidades incríveis, em comparação com as quais o ato sexual na Terra seria como um par de lesmas fora de época. Eu realmente experimentei esse ato criativo como o útero do universo. E também descobri níveis fantásticos de intensidade. Vi inúmeros vórtices, os vórtices que nos prendem aos nossos corpos, mas além disso, vórtices que comprimem a criação, infinitos vórtices comprimindo a criação. Um vórtice como um ato imaginativo. Todos esses vórtices. Imaginação em ação. Vi esses vórtices ganhando densidade para se tornarem aparentes aos sentidos. Ele disse. Vi muitas outras coisas que não consigo descrever, pela simples razão de que não existem palavras para descrevê-las. Vi muitas coisas que não consigo me lembrar. Sinto como se eu fosse um viajante percorrendo rapidamente uma terra estrangeira e, ao retornar, trazendo apenas os destaques. Por mais que eu tente, e tento, essa memória me escapa, e ainda assim ela surge, de tempos em tempos, mais e mais dela retorna, e descubro que experimentei mais do que havia percebido.
Eis aqui alguém que pode se apresentar diante do mundo inteiro e dizer: posso testemunhar a verdade daquela declaração em Isaías 54. O meu Criador é o meu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o meu Redentor. Posso lhe prometer que, a partir dessa experiência, ele conhecerá o ato da redenção, conforme descrito no 2º capítulo da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele descreve, primeiramente, Adão e Eva, e então, deixando de usar o termo Eva, passa a se referir à mulher, assim como fazemos no 2º capítulo de Gênesis. Ele disse: a mulher será salva pelo nascimento do filho. Aqui, Isaías me diz que eu a abandonei por um breve período, por um curto, breve tempo escondi de você, mas eu a redimirei. E aqui está o homem comum, este mundo inteiro, o ventre de Deus. Aqui está um homem normal, que não se envergonha de confessar publicamente a experiência de ser a noiva de Deus. Mas esta noiva de Deus, no fim, só existe Deus, porque ele se une a ela, e quando ele desperta, só existe Deus. Infinitamente maior do que era antes desse ato, porque ele se une à sua noiva e eles se tornam uma só pessoa. A palavra traduzida como marido naquela passagem de Isaías, teu Criador é teu marido. Consulte sua concordância, também significa sonhador, pessoa. Teu Criador é teu sonhador. Ele me sonha e, quando acorda, eu sou ele. Ele me sonha, eu o vi. Vi o sonhador e soube que ele estava me sonhando. Mas que beleza, que radiância, que força de caráter no rosto daquele sonhador, em um sono profundo, sentado em posição de lótus, e lá estou eu olhando para ele. E de repente estou olhando para mim mesma. Mas nunca me vi com tanta força de caráter, tanta beleza de forma, tanta radiância. Portanto, não se poderia superar a beleza daquele sonhador. Ele está sonhando com você. Quem? Meu marido. Então, se ele é meu marido, bem, então eu devo ser sua noiva. Não tenho vergonha de dizer que sou sua noiva, se aqui estou eu, um homem, pai de filhos. Contudo, o espírito deste ser que veste esta roupa, que é apenas uma roupa, é a emanação. Eu sou a sua emanação, e ainda assim sou a sua esposa até que o sono da morte passe. Quando a morte passar e ele despertar do grande sono autoimposto, eu serei ele. Então os estudiosos riem disso e agora acham que tudo isso é completamente insano. Como essa história, contada no Gênesis, poderia ser factual? Não se passa nesse nível. Ele viu essas intensidades, viu esses vórtices. Se você nunca os viu, não consegue compreendê-los completamente. Hoje, vi nos jornais que 2 cientistas, segundo eles, concluíram com sucesso a grande tarefa que Einstein se propôs: a unificação do grande campo. Que tudo está sendo, tudo faz sentido, a teoria do campo unificado. Eles sentem que a encontraram, tudo girando, orbitando dentro do átomo, mas tudo. Nada é estacionário, tudo está vivo, tudo está unificado e tudo tem uma razão, segundo eles. Meu amigo viu. Ele viu o mundo inteiro girando, inúmeros vórtices, e cada ato imaginativo é um vórtice. E aqui está ele, acumulando densidade para que possa se manifestar aos sentidos neste mundo. Então, penso em você e imagino qualquer coisa neste mundo relacionada a você, e com esse ato, coloco em movimento um vórtice. O vórtice neste mundo está ganhando densidade para se tornar aparente ao mundo. Então, trago à minha mente você ou outras pessoas e as imagino como eu gostaria que fossem. Depois, tento descobrir como coloquei isso em movimento, especulando, experimentando. E descobri uma pequena coisa que compartilharei com vocês e que vocês acharão muito, muito eficaz. Dizem que, para dar vida a algo, ele soprou nele. Bem, se eu sopro em algo, vocês podem pensar que estou expirando, não é? É justamente o oposto. Ele soprou nele e ele se tornou algo vivo, uma alma vivente. Mas não se trata de soprar em algo fora de si mesmo, porque Deus não pode estar fora de si mesmo. É uma inspiração, na qual você respira. Você não expira, você inspira.
Então você pensa em alguém e se prepara para um certo estado, assim como no ato criativo, e quando você leva essa pessoa a um certo nível dentro de si, então inspira profundamente. Nesse momento, cada átomo do seu corpo vibra e você sente como se algo tivesse saído de você. Então você saberá as palavras: Não me toque, pois sinto que de mim saiu virtude. Lucas 8, 46. Algo vivo parece sair nesse momento em que você o concentra diretamente em um certo ponto, e então, com uma inspiração profunda, você explode todo o seu corpo. Agora, o que você faz depois disso? Nada. Isso é uma auto-impregnação. Não há nada, como ele viu, nada além de si mesmo. Ele era o ventre do universo. Todas essas coisas que ele viu acontecendo aqui e todo o aqui estavam contidos dentro dele. Então para onde ele poderia ir? Ele não pode ir para fora de si mesmo. Então Blake disse: Tudo o que você contempla, embora pareça estar fora, está dentro, em sua imaginação, da qual este mundo da mortalidade é apenas uma sombra. Então, aqui, você observa e respira em um certo ritmo. Experimente, tente, não lhe custa nada. Então, quando você atingir um certo ápice de intensidade, assim como em um ato criativo, essa explosão vem de dentro, você inspira profundamente. Essa inspiração profunda explode todo o seu corpo, e tudo vibra. E você não tem nenhum desejo, assim como em um ato criativo, de repeti-lo, está feito. E assim como em um ato criativo, você o deixa como está, pois isso é a gestação agora. Apenas deixe que se desenrole à sua maneira maravilhosa. Você não pode fazer nada a respeito. Experimente assim mesmo, pois é assim que funciona. Mas eis que surge este homem, um homem comum, um homem inteligente, um homem bem-sucedido, com esta experiência. E posso lhes dizer que essas experiências pertencem a uma região muito mais profunda, muito mais real e vital do que aquela habitada pelo intelecto. Por essa razão, a experiência permanece indestrutível por todos os argumentos e críticas intelectuais do mundo. Esta noite, em seu choque espiritual, não há nenhum grande erudito no mundo que possa convencê-lo de que aquilo foi uma alucinação. Quando vocês tiverem essas experiências, posso lhes dizer, e elas são confirmadas pela palavra de Deus nas Escrituras, e acabei de mostrar a vocês as duas passagens que as confirmam, todos os argumentos, por mais que venham, não farão a menor diferença. Em seu atual estado de choque espiritual. Como lhes é dito? Como pode ser isso, visto que não conheço o homem? Lucas 1 versículo 34. Bem, ele se viu como o ventre do universo, pois o homem é aquele homem mencionado em Gênesis, e esse homem é Deus. Agora ouçam estas palavras do capítulo 8 do livro dos Salmos. Quando contemplo os teus céus e as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas, que é o homem, para que te lembres dele? E o filho do homem, para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que Deus. Versículos 4, 5. Se você tiver uma Bíblia chamada versão do Rei Jaime, verá tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. Mas a palavra traduzida como anjos na versão do Rei Jaime é a palavra hebraica Elohim. Em nenhuma outra passagem de toda a Bíblia ela é traduzida de outra forma senão como Deus. É a primeira vez que aparece na Bíblia, no primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1 versículo 1. Essa palavra Deus é Elohim. E Deus disse: Façamos o homem à nossa imagem. Essa palavra Deus é Elohim. O tradutor chega ao 8º capítulo do livro dos Salmos e vê a mesma palavra, escrita da mesma forma, Elohim, mas não consegue acreditar, ou eles não conseguem acreditar, na grandeza que é o homem. Porque as palavras dizem: Que é o homem, para que te lembres dele? Tu o fizeste um pouco menor. E eles não conseguem acreditar por um segundo que seja Deus, então dizem que são anjos. Não tem nada a ver com anjos, tem tudo a ver com Deus. Deus impôs uma restrição a si mesmo, então ele é um pouco menor do que ele mesmo. Esse é o homem. Então, este é esse estado profundo chamado homem, o sono de Deus, para um propósito criativo. Então,
Este é o homem que é Deus, que é o esposo de quem vem a emanação, como um útero. Então você vai criar. E esse útero é o útero do universo. Ele contém o todo dentro de si. Não há nada fora dele. Ele se apega a ela, apaixona-se por sua própria emanação, e sua emanação é sua esposa, sua noiva, até que o sono da morte passe. Quando ele desperta, ele e ela são um, não dois. Portanto, naquele dia, o Senhor será um, e o seu nome, um, não dois. Zacarias 14, 9. E assim, você carrega o seu nome, e esse nome, chame-o por qualquer nome, o nome é Eu Sou. Êxodo 3, 14. Portanto, você não poderia de forma alguma perturbar essa experiência desse homem, assim como não poderia pegar o orador e perturbar qualquer experiência que ele tenha tido. Porque quando você tem essas experiências, é simplesmente algo completamente diferente. É a verdade não modificada pela mente conceitual. Não se pode raciocinar com ela, está completamente fora deste mundo. Então, quando você vê, se você tiver essa experiência, e você terá, e você se vê em profunda meditação, tão profunda que você jamais poderia despertá-la, é tão profunda, e você está olhando para si mesmo. Então você é informado. Seu Criador é seu marido, e a palavra marido é sonhador. Eu vi o sonhador e ele era exatamente como eu. Então você entenderá as palavras. Não se manifestou agora o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. 1 João 3 versículo 2. Quando ele se manifestar exatamente como você. E então você vê esse ser com inúmeras facetas, e ainda assim apenas um, porque ele contém tudo. Todos esses vórtices estavam contidos dentro dele, e ele era o ventre do universo. E cada ato imaginativo de um homem é um vórtice, e cada vórtice, que é um ato imaginativo, está acumulando densidade com um único propósito: tornar-se aparente aos sentidos. Então pode levar um tempo, e você não reconhece sua própria colheita quando ela aparece porque não se lembra do que fez em um momento de ócio. Você não gostou daquele, ou não gostou daquele, ou reagiu ao jornal da manhã. Então você seguiu com seus afazeres, completamente esquecido do que fez naquele breve intervalo de leitura do jornal. Ou lendo a correspondência da manhã quando chegou e você reagiu à carta, e antes de respondê-la, você a respondeu mentalmente. Você pode modificar sua resposta quando se sentar para escrever a carta, mas antes disso, enquanto lê a carta, você está reagindo. Toda reação é um ato imaginativo, e todas essas reações vão ganhando densidade com o propósito de se tornarem aparentes no mundo dos sentidos. Mas aqui estão as intensidades mais elevadas. Ele disse: eu realmente vivenciei o ato criativo. Bem, você consegue imaginar a emoção? Eu sei o que ele sentiu, porque eu conheço essa emoção. Que emoção! Claro, eu nunca tive o poder das palavras que ele tem para comparar o ato terreno a um par de lesmas fora de época. É exatamente isso também. Imagine duas lesmas que não estão no clima. Mesmo que estejam, imagine lesmas. Mas elas estão fora de época, duas lesmas fora de época. E é exatamente isso. Se você quiser comparar esse ato criativo em intensidades mais elevadas com o ato físico mais intenso, o ato físico é simplesmente um par de lesmas fora de época. É isso que está reservado para todos. Mas nós somos os próprios seres que impusemos isso a nós mesmos. Então, quando nos dizem que o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, isto é, o homem genérico, o pneumana, refere-se a ele mesmo. Deus se fez homem para que o homem pudesse se tornar Deus. Portanto, esse é Deus no homem. Nesse estado vem o sonho, e o sonho é o seu útero. Ele precisa criar. E aqui está um homem que realmente teve essa experiência e usa a palavra com conhecimento de causa, pois é isso que mulher realmente significa no verdadeiro sentido da palavra. Isha, is vem primeiro, que é homem, e Isha em hebraico eles chamam de mulher. Tudo o que você tem aí é um pequeno b que está faltando na palavra. É o útero do homem, é isso que realmente é isso que a mulher realmente é,
o útero do homem. Então ele traz à luz o seu útero, de si mesmo ele traz à luz o útero, e ele entra em seu próprio ser, e o conhece, e cria. E sentir esse ato criativo em alta intensidade. Bem, não existe analogia no mundo que possa sequer sugerir vagamente a emoção que se sente quando isso acontece. Mas até que isso aconteça, eu lhes digo que cada palavra das Escrituras é verdadeira. E aqui esta noite, nesta reunião, há um homem que pode ficar diante do mundo inteiro e dizer: aquela passagem no capítulo 2 de Gênesis é verdadeira, eu a experimentei. Aquela passagem no capítulo 54 de Isaías é verdadeira. Então eu lhe prometo que ele também ficará de pé. Porque a promessa é que o Santo de Israel é o seu Redentor, e ele redime você, a mulher, porque ele é o ventre agora. Ele sabe que é o ventre do universo, e o ventre, ou a mulher, é redimido pelo nascimento da criança. 1 Timóteo 2 versículo 15. Essa é a verdadeira tradução do grego original. Mas, novamente, nossos tradutores não conseguem acreditar que é assim que o homem é redimido, então dizem que a mulher é redimida por dar à luz filhos. Não tem nada a ver com dar à luz filhos, é o nascimento da criança, a criança Cristo. Portanto, todos são o ventre de Deus. Então, estando diante de ti, um homem, cada átomo do meu ser é masculino, nunca conheci outra sensação no mundo físico. Mas a sensação da qual ele fala, sim, no mundo espiritual, é sentir e saber que tu és o ventre de Deus, e que tu és verdadeiramente o próprio ser que é teu esposo, e criar dessa maneira. E então eu sei quão verdadeira é a sua experiência. Posso lhe prometer, tendo tido essa experiência, que ele está prestes a ser redimido, e ele é redimido ao dar à luz a criança. Pois é assim que o homem é redimido. Todos têm que dar à luz a criança, pois todos são o ventre de Deus. É apenas um sinal do que ele realmente fez, que agora, de maneira misericordiosa, permanece oculto dele. Como te foi dito, é chamado apenas de um momento no capítulo 54 de Isaías. Por um breve momento te abandonei, novamente. Por um momento escondi de ti o meu rosto, apenas por um momento. Mas esse momento, em nossa medida de tempo, equivale a 6.000 anos. 6.000 anos foi o momento em que ele nos submeteu a todas as provações e nos redimiu, fazendo-nos gerar seu ato criativo, o menino Jesus. Nesse momento, nos tornamos uma só carne, nos tornamos uma só pessoa, nos tornamos um só ser. E então, tiramos a roupa que vestimos para dormir, e quando tiramos essa roupa depois de dar à luz à criança, não vestimos mais nenhuma roupa de dormir. Somos um com o infinito, um com Deus. E vemos que tudo é perfeito, tudo está em ordem. Então, aqui, você pode dizer a todos que, no instante em que imaginam, colocam um vórtice em movimento, e esse vórtice, tendo sido libertado por seu ato imaginativo, está ganhando densidade. Pode levar um tempo, e quando ele acumula densidade suficiente para se tornar aparente aos sentidos, você, que o gerou, nem o reconhece. Deixe-me contar uma história muito vívida. Aconteceu ontem mesmo. Fui até a janela do meu apartamento, moro no 2º andar, em um apartamento duplex. Olhando para uma pequena rua lateral, vi um carro vindo rapidamente, entrando na nossa rua. Nossa rua é um trecho bem curto, tem apenas um quarteirão, da Sunset até a Phyllis. E essa senhora entrou e viu uma vaga de estacionamento do lado esquerdo. Bem, do lado esquerdo da rua, todos os carros estacionam na diagonal. Ela vinha nessa direção e um senhor vinha naquela direção, e ele viu a vaga, e ela entrou bem na frente dele. Mas ela nunca conseguiria fazer isso. Ela quase causou um acidente. Mas ela virou bem na frente dele, e então ele disse algo para ela, algo que eu não consegui ouvir, pois estava no meu lugar, e ela sem dúvida respondeu também. Então ele deu ré, contornou o carro, desceu a rua Phyllis e virou em direção à rua Doin. Ela sabia que não conseguiria estacionar naquele ângulo, então estava se esforçando. Deu ré, deu ré, deu ré de novo, e finalmente conseguiu sair completamente, e então deu ré de novo. Outro carro vinha descendo e viu a vaga aberta, entrando direto. A motorista buzinou sem parar, e então pulou do carro,
arrancando os cabelos de tanta raiva da mulher que tinha entrado. A mulher saiu do carro. Consigo vê-la agora, cabelo ruivo flamejante, e ela estava com aquele uniforme de garçonete, e tenho quase certeza de que ela trabalha no Cook and Bull. Acho que ela já me atendeu lá, porque vamos lá com frequência e tenho quase certeza de que já a vi por lá. Mas essa mulher entrou normalmente e estacionou o carro. As duas trocaram algumas palavras. A garçonete apenas olhou para ela, bateu a porta, acenou e continuou subindo a Sunset. E essa mulher ficou completamente queimada. Ela sabia que tinha feito a coisa errada desde o início. Mas será que agora ela realmente sabe que foi ela quem desencadeou tudo? Ela levou a melhor sobre o homem, mas não sobre a mulher. Eu estava parado na janela e mal podia acreditar no que via. Bem, aqui estava um ato imaginativo ganhando densidade tão rapidamente que se tornou aparente aos sentidos. Agora, se não tivesse acontecido tão depressa e acontecesse com a mesma senhora, digamos, daqui a um mês, ela talvez nunca o relatasse. Mesmo que o relatasse agora. Ela pode não saber nada sobre a lei de causa e efeito, e a causalidade é mental. O que ela viu que no exterior, esses estados sólidos e cristalizados, são apenas efeitos que testemunham nossos próprios atos imaginativos. Pois aqui estava a resposta perfeita para o que ela havia feito. Talvez ela esteja totalmente inconsciente, talvez ela vá para casa e diga que foi aquela ruiva horrível que fez aquela coisa horrível com ela e nunca mencione o fato de que fez com o homem. É sempre o que o outro cara fez comigo. Então eu digo, todo ato imaginativo neste mundo está se acumulando, como ele viu tão claramente, acumulando densidade, e ele disse em sua carta para mim. Bem aqui na Terra, que eu contenho dentro de mim. Ele não estava fora da Terra, ele viu tudo se acumulando na Terra, todos esses vórtices, na Terra, que, disse ele, eu contenho dentro de mim. Até aquele último momento, ele ainda era o útero do universo, e todo o vasto mundo e os mundos estavam contidos dentro do útero, e este é o útero do universo. Ele não tinha vergonha de admitir, sendo um homem, que pela primeira vez tinha conhecimento de um elemento feminino que ele nunca havia experimentado antes. E ele experimentou o ato criativo nas mais altas intensidades. Então, sua analogia era bela, comparar isso com qualquer coisa aqui, o ato criativo, bem, não dá. O que ele tirou da cartola para usar como analogia, eu acho muito, muito vívido. Se você imaginar um par de lesmas fora de época. Pois aqui está a história do ventre do universo. Você é. Não se envergonhe de admitir. Quer tenha vergonha ou não, você é a noiva de Deus. Então o livro chega ao fim, você lê isso no final de Apocalipse. E vi a nova Jerusalém, adornada como uma noiva, descendo do céu para o seu noivo. Apocalipse 21, 2. A nova Jerusalém. O próprio fim do livro. Há 66 livros na Bíblia, e no final, quando tudo se completa, ela se torna adornada como uma noiva e desce dos céus para o seu noivo. E assim eles se tornam um, não são mais dois. Neste mundo, temos sombras disso. No mundo ocidental, uma mulher abandona seu nome e adota o do marido. Assim, a partir desse momento, enquanto ainda for esposa, ela carrega o nome dele. Mas isso não é suficiente. No fim, você carregará o nome dele, mas será o próprio ser. Não haverá dois de você, apenas um, e esse um é Deus. Portanto, nenhum se perderá, nenhum no meu santo monte, todos serão redimidos pelo Santo de Israel, o Deus de todo o mundo. Se esses pequenos momentos parecerem difíceis e assustadores, volte e leia as Escrituras. Escondi o meu rosto por um instante, e por um breve momento te abandonei, mas te abandonei por um propósito. Parece que estamos perdidos, que ninguém se importa. Estou sendo despejado por falta de dinheiro. Não consigo pagar minhas contas e vão tomar de volta tudo o que tenho, e todas essas coisas. Sinto-me abandonado. Ele me diz que me abandonou e que me ama. Sim, ele me abandonou por um breve momento. Mas parece uma eternidade. Mas ele está me pedindo agora para criar, para realmente criar. Eu sou um útero,
que o útero crie e dê à luz todo tipo de coisas belas neste mundo. Mas, no fim, ele me redimirá, ele me redime pelo nascimento da criança. Quando essa criança vier ao mundo, vocês conhecerão o mistério de Simeão, ele segura a criança em suas mãos e diz: Agora, deixe o teu servo partir, conforme a tua palavra. Lucas 2, 29. Ele viu. Ele ouviu falar dessa criança, mas não a tinha visto. E agora que ele vê o menino Jesus, deixe o teu servo partir, conforme a tua palavra. Como Jó disse: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó 42, 5. Então vocês verão exatamente o que lhes foi predito, mas não conseguiam acreditar. Gálatas 3, 1. Eu, com a minha idade, 100 anos, quando já faz muito tempo que não é mais costume de mulher, que eu dê à luz um filho. E então ela riu. Gênesis 18, 11. Mas a criança veio. Não é uma criança física, é uma criança espiritual. Devemos sempre pensar em Isaac não como o resultado da geração, mas como a formação do não gerado. Deus se forma, e Deus é o não gerado. Ele se forma, o não gerado, chamado Melquisedeque nas Escrituras, e então você, sua noiva, dá à luz o não gerado. Então você o segura em suas mãos, pois você é a noiva. Você é homem, no que lhe concerne, mas pode dizer com o poeta: Eu sou Maria e preciso dar à luz a Cristo se quiser viver em bem-aventurança agora e para sempre. Então Blake tem um pensamento maravilhoso sobre esse ser chamado útero, que ele chama de a virgindade da Virgem. Eis o que ele disse. O que lhe é feito, ela não pode saber, e se você lhe perguntar, ela jurará que é verdade. Seja bom ou ruim, não há ninguém para culpar, ninguém para se orgulhar, ninguém para se envergonhar. Não sabemos o que nos é feito. Mas, no fim, sabemos. Então, se você lhe perguntar por que ela faz tudo isso, não sabemos. Por que estou fazendo todas essas coisas? Por que todas essas coisas estão acontecendo comigo? Portanto, o que lhe é feito, ela não pode saber, se você lhe perguntar, ela jurará que é verdade. Pergunte a ela, pergunte a qualquer um, eles não sabem. E seja bom ou ruim, não há ninguém para culpar. Ninguém para se orgulhar, ninguém pode alegar que fez isso, e ninguém para se envergonhar. Porque tudo é feito pelo seu marido, e seu marido é o seu Criador, e o seu Criador é o Santo de Israel. Seu Criador é Jeová. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, e além de mim não há Salvador. Isaías 43, 11. Portanto, o homem é salvo naquele momento em que dá à luz a criança. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta: a palavra hebraico pode ser interpretada como ligado à terra? Resposta: a palavra hebraico? Não, eu jamais daria essa interpretação ao hebraico. Como nos é dito, a salvação vem dos judeus. Isso está escrito no Evangelho de João. Mas sei que existem muitos argumentos no mundo de que se trata de uma filosofia materialista. Não é materialista de forma alguma. Não haveria cristianismo sem o hebraico. O hebraico é a planta, é a árvore da vida, e o cristianismo é simplesmente o fruto que aparece nela. Pois o propósito da árvore é dar frutos, ou florescer. E assim, eles aguardam ansiosamente o aparecimento das promessas que são os botões dessa árvore que é a árvore de Deus. Sei que muitas pessoas dizem: afinal, existem muitos tipos de religiões no mundo. Você tem as religiões orientais, você tem esta religião, aquela outra religião. Eu ainda afirmo, com base nas minhas próprias visões, que a verdadeira visão é todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Quando temos as experiências e voltamos às grandes Escrituras e as encaixamos aqui, temos a palavra de Deus confirmada pela nossa própria experiência. Você não a induziu, simplesmente aconteceu como prometido. Imagine só. Existem apenas cerca de 11 ou 12 milhões de judeus no mundo e eles acabaram de massacrar 6 milhões. Ainda havia apenas 12 milhões naquela época e ainda há 12 milhões hoje.
Então, não importa o quanto tentem massacrá-los e exterminá-los, o remanescente de Deus permanece neste mundo. Sem isso como alicerce do mundo, nós realmente não teríamos um mundo. Parece loucura, eliminá-los significa que não haveria mundo nenhum, de verdade. É um mistério peculiar. Encontra-se isso naquele grande estudioso hebraico. Encontramos canalhas em todo o mundo, há também pessoas desonestas na fé judaica. Mas me refiro à fé em si, à crença. Não tente apagá-la, você nunca conseguirá. Ela estará lá para sempre. Até que o propósito de Deus seja cumprido. Não existe cristianismo sem judaísmo. Qual seria a sua posição como cristão? Ele disse: Eu vim somente para cumprir as Escrituras. Bem, não existia Novo Testamento quando essas palavras foram proferidas. E qual trecho do Novo Testamento ele citou? Ele não citou nenhum, porque não havia Novo Testamento. Ele disse: Tudo o que Moisés e a lei escreveram sobre mim, os profetas e os salmos. E eu vim somente para cumprir as Escrituras. Bem, a única escritura da qual ele falou foi a do Antigo Testamento, e foi isso que ele cumpriu. Essas coisas começaram a se desdobrar dentro dele. Os botões se abriram. Assim como meu amigo esta noite pode estar aqui e me ouvir falar sobre a carta que me enviou na última terça-feira, pois ele cumpriu o Antigo Testamento. Esse é o testamento que ele cumpriu. Aquela história no capítulo 2 de Gênesis e no capítulo 54 de Isaías, ele de fato cumpriu. Ele sabe que é o ventre do universo. Bem, o ventre do universo é a noiva do Senhor. O teu Criador é o teu marido, esse é o versículo 54 de Isaías. Se você disser isso a algum grande erudito, ele rirá de você. Deixe-os rir. Não faz muita diferença o que eles pensam. Amanhã, o mundo inteiro, centenas de milhões de pessoas, estará grudado na televisão para assistir a algo que não existe. Um grande homem, sem dúvida, um homem maravilhoso, desempenhou um papel magnífico, eu apoio totalmente. Mas que espetáculo amanhã, eu também assistirei. Às 7 da manhã estarei assistindo, vendo essa coisa se desenrolar diante de mim, pois adoro espetáculos, adoro o teatro. É só isso. E alguma alma simples caminhando pela rua, que está ocupada demais para assistir à televisão amanhã porque tem um pequeno recado, pode estar consciente, por experiência própria, de ser o ventre do Senhor. Pode já ter dado à luz o menino Jesus, portanto, estar em sua última etapa, os 6.000 anos se passaram. E aquele a quem prestaremos homenagem amanhã, e 400 milhões de pessoas estarão com os olhos grudados na tela para vê-lo, que este exato momento seja inserido em um papel completamente novo. Porque você é restaurado à vida e inserido em um período de tempo mais adequado para a obra que está sendo realizada em você como ventre do Senhor. E quem sabe quanto tempo ainda falta para que ele dê à luz o menino Jesus. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, escondeu de nós a dolorosa lembrança do nosso passado. Mas você sabe que chegou ao fim da jornada quando segura em seus braços e contempla aquele rosto celestial sorridente. Pergunta: Neville, você poderia interpretar esta passagem das Escrituras para mim, por favor? Ele detém o vento impetuoso no dia do vento leste. Resposta: Não sei. Onde você conseguiu isso? Pergunta: Está no Daily Light. Bem, parece. Se eu interpretei corretamente, Isaías 27 versículo 8. Resposta: Bem, eu não saberia responder, não sei. Vou pensar nisso para você e, quando eu souber a resposta, te conto. Pergunta: No final do reinado do rei Salomão, quando começaram a dividir o reino, 10 tribos de Israel foram vendidas como cativas e uma outra tribo foi mencionada, mas não as 12. Você poderia explicar um pouco sobre isso? Resposta: Não, existem 12 tribos. Até hoje, ainda tentam incluir a Inglaterra na tribo perdida de Israel. Não existe tribo perdida, se eu interpreto a Bíblia corretamente. Chegando ao final de Apocalipse, os 12 são nomeados, e cada um é multiplicado por 12,
totalizando 144 mil. Aqueles que são salvos. O que significa que toda a humanidade é salva? Pois o valor numérico é o mesmo do nome Adão. Se eu soletrar Adão, que é o grande homem do qual todos descendem, então Aleph é 1, Dalet é 4 e Mem é 40, e assim por diante, 1 mais 4 mais 4 mais 0. Você pode adicionar quantos zeros quiser. Portanto, nessa grande imagem, trata-se da salvação de toda a humanidade, então nada se perde. Ele nos disse no livro de Isaías: nenhum se perde em todo o meu santo monte. Então, na verdade, não existe tribo perdida. Seguindo o padrão da narrativa, ele escolheu a quarta tribo, Judá, como uma porta de entrada. Mas é por essa que tudo começaria, tudo passaria por ela. Embora no final seja apenas o padrão perfeito, predeterminado. Pergunta: e quanto às pessoas que interpretam a Bíblia literalmente? 144 mil, apenas alguns poucos. Resposta: bem, eu sei que sim, Senhor, sem dúvida. Muitas pessoas interpretam dessa forma, 144 mil. Aliás, a campainha tocou há cerca de um ano. 2 senhoras simpáticas estavam na frente com suas Bíblias, 3 estavam na calçada observando a reação, e então me perguntaram se eu gostaria de ser salvo. Elas tinham o poder de me salvar. Então me disseram que eram apenas 144 mil. Mas eu soube imediatamente a denominação que representavam, o ismo que representavam. Elas me deram uma pequena revista, então eu dei a ela uma moeda de 25 centavos, e ela disse: não, só 10 centavos. Então ela só aceitou 10 centavos, me devolveu 15 centavos e disse que gostaria de entrar e conversar comigo. Eu disse: não, não tenho tempo. Você está atrapalhando meu delicioso martini. Isso foi um choque para ela, porque elas não gostam desse tipo de coisa. Eles não aceitam injeções de sangue, não querem martinis, não querem nada disso. Então eu simplesmente disse a ela: bem, desculpe, mas eu já sou salvo. Os olhos dela se arregalaram e ela começou a falar em 144 mil. Eu disse: sabe, eu li recentemente que uma multidão enorme foi ao Yankee Stadium e eles alegaram ter 250 mil pessoas. Agora, como você consegue colocar 250 mil pessoas lá dentro? Eu não sei. Claro que você poderia usar o campo inteiro, mas o estádio em si comporta apenas 66 mil pessoas. Você poderia colocar 70 mil nas arquibancadas, mas poderia, no próprio campo, colocar o restante para chegar a uns 250 mil. E ela disse: sim, nós fizemos isso. Eu disse: bem, esse número não é muito maior que 144 mil? É melhor você começar a salvar os seus próprios companheiros. Sabe o que ela me disse? Você é mórmon ou algo assim? Bem, eu não respondi. Por que discutir? Ela pensou que, como eu disse que devia ser mórmon ou algo do tipo, eu não fazia ideia do que algo significava. Mas eu digo, os 144 mil representam a humanidade, e estas são apenas vestes. Nós somos espírito, Deus é espírito, então não confundam o homem com a roupa que ele veste. Como disse Blake: oh, meu Satanás, tu és realmente um tolo, e não consegues distinguir a roupa do homem. Boa noite.